Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão hoje? Então, vamos continuar os nossos estudos em português. E hoje a gente vai estudar o gênero textual notícia. O gênero textual notícia, ele é um gênero textual, obviamente, que vai ser escrito na terceira pessoa e ele não costuma apresentar a opinião de um jornalista que a escreve. Então, ele é usado em jornais, em revistas, geralmente em jornais, tá? Sejam eles escritos ou na internet. A notícia, ela deve ser objetiva e imparcial em todo o seu relato. E ela vem para reforçar o efeito de sentido de objetividade e imparcialidade. A notícia, ela apresenta dados concretos, ou seja, não pode ser inventado, tem que estar tudo certinho, e sujeito à comprovação e citar as falas de pessoas envolvidas no fato noticiado. Cuidado para não confundir com reportagem, com as notícias que a gente tem na TV, tá certo? As fotografias que vêm nas notícias, elas vão servir para ilustrar e elas costumam reforçar o efeito de sentido da verdade e objetividade. Tudo isso cria uma credibilidade na notícia e possibilita o leitor para que ele acredite de verdade no que ele está lendo, certo? Então, quando a gente falar de notícia, tem alguns elementos que vão ser muito importantes na hora de a gente escrever uma notícia, que é a presença do título, que ele vem normalmente no início da página com o intuito de atrair a atenção do leitor, certo? Ele vai conter os elementos principais da notícia, eles são bem apresentados, bem sintaticamente. Abaixo do título, você vai ter o subtítulo, que também vai ser chamado de linha fina. Esse subtítulo, ele é um complemento do título, subtítulo embaixo do título, certo? O título e a linha fina ou o subtítulo, eles apresentam os principais pontos da notícia, certo? Ele complementa o título principal e acrescenta algumas informações. Em seguida, no primeiro parágrafo, a gente vai ter o lead, ou lead do inglês, certo? No lead, você vai ter um resumo do assunto que vai ser destacado com o fato essencial, certo? Então, a gente tem aí, a síntese de todas as informações mais importantes numa notícia, certo? Então, quando você ouvir a palavra lead, então a gente tem a síntese, que é o primeiro parágrafo de uma notícia, tá? Ao escrever o lead, a gente deve responder algumas questões básicas que tem que estar presente dentro da notícia, que é o quê? O que foi que aconteceu? Quem estava participando? Quando aconteceu, onde, como e por quê. A função desses três elementos que compõem a notícia é atrair a atenção do leitor e despertar sua vontade de ler o texto completo. Aí o que a gente vai ter? Depois de ter o título, o subtítulo e o lead, a gente vai ter o corpo da notícia. O corpo da notícia é justamente a informação propriamente dita. E ele vai expor de forma detalhada todos os acontecimentos. A gente tem como comprovar isso nas leituras que a gente já fez, certo? Então, a notícia, ela tem que trazer dados concretos, fotografias para ilustrar, que deem a credibilidade ao assunto. Um jornal, ele costuma divulgar notícias atuais de interesse público sobre acontecimentos locais, nacionais e mundiais. A diversidade de assuntos no jornal, ela procura atender aos diferentes interesses dos leitores. Então, por exemplo, se você gosta de games, então você faz uma notícia sobre games, certo? Tudo um exemplo, gente. Sim. O que você pode encontrar no jornal sobre games? Várias coisas. Jogos novos, detonados de jogos, dicas de jogos, né? Então, várias coisas. Se você gosta de bandas, então você pode escolher bandas. Você pode ver lá que tem algumas bandas que você tem a biografia,
porque você tem os principais shows, traz as notícias, então onde vai ser, por que vai ser, então tem todo um contexto, certo? Então, a atividade de vocês hoje são as páginas 60, 61 e 62, as questões de 1 até a 7. Tudo isso que eu falei vai estar lá no livro, nessas páginas, tá certo? Próxima semana, vocês vão fazer, vocês já vão dando uma olhadinha, tá? Notícias de jornais. Tia, mas eu não tenho jornal. Dá uma olhadinha nos sites, certo? Vê se vocês conseguem observar todos esses elementos que compõem as notícias, certo? Já para a nossa próxima atividade. Fiquem com Deus, estudem. Tô morrendo de saudade de vocês.